no domingo, pediam a volta de Bolsonaro ao poder e era tudo mentira. A gente até mostrou aqui os 2 vídeos. Portanto, minha gente, o professor Castro Rocha hoje analisa para a gente que essas rusgas públicas, essas farpas trocadas entre os dois, devem se tornar mais frequentes daqui para frente. Isso porque é uma crise aberta na extrema-direita por protagonismo. Tanto os filhos de Bolsonaro quanto o próprio Nicolas querem ocupar esse espaço. Então, professor, na sua avaliação, é muito provável que aconteçam mais brigas entre eles e, de repente, até um eventual rompimento definitivo? É a projeção de cenário que me parece a mais provável, Vivi. Se nós pensarmos num paralelo, pensemos na Michele Bolsonaro há 3 meses atrás. A Michele Bolsonaro viajava o país de maneira muito pouco discreta, sofria nas horas corretas quando estava junto do Bolsonaro, mas, em geral, estava muito feliz viajando todo o Brasil na missão do PL Mulher e se deu o direito de começar a tentar interferir não apenas na área específica que lhe foi atribuída. Isso é bem sintomático. PL Mulher, aqui a Michele Bolsonaro pode falar. Num evento no Ceará, ela publicamente admoestou o André Fernandes, que é o grande nome bolsonarista no Ceará, quase foi eleito prefeito em Fortaleza, que havia costurado um acordo com o Ciro Gomes, para nossa surpresa, acordo apoiado pelo Bolsonaro, e a Michele Bolsonaro publicamente destruiu o acordo. Houve uma outra situação na qual a Michele Bolsonaro também tentou ser uma articuladora política nacional, não do PL Mulher, mas do PL, visando claramente o seu rumo ao Planalto, como cabeça de chapa ou como vice-presidente numa chapa com Tarcísio de Freitas. Eu disse aqui para vocês, olha, a Michele Bolsonaro deu um passo maior do que as próprias pernas, vai haver repercussão, porque o Jair Messias Bolsonaro não aceitará que uma mulher sua tenha protagonismo. Já havia acontecido na história do Jair Bolsonaro, quando ele era vereador no Rio de Janeiro. Depois de 2 anos, ele abandonou a vereança para tentar o cargo de deputado federal. Deixou uma ex-mulher como vereadora, ela foi reeleita e começou a ter votos autônomos e independentes, sem consultar o então marido. O que aconteceu? O Jair Messias Bolsonaro emancipou o Carlos Bolsonaro, que tinha apenas 17 anos, o colocou para concorrer ao cargo de vereador para destruir a carreira política da mãe, sua agora ex-mulher. O Bolsonaro, quando indicou o Flávio Bolsonaro naquela carta, indicou o Flávio Bolsonaro para a candidatura à presidência da República, na verdade o que ele realmente fez foi, literalmente, retirar os holofotes da Michele Bolsonaro, para concentrar o holofote no Flávio Bolsonaro, que é o sujeito menos carismático da face da Terra, cuja especialidade, nós sabemos, é vender chocolate que não vende na Páscoa, e não tem nenhuma capacidade política de realizar grandes alianças, mas, quando você olha para o Flávio Bolsonaro, você está vendo Jair Messias Bolsonaro. É isso que ele quer, é manter o protagonismo. Então, introito, Nicolas Ferreira. A ação do Nicolas Ferreira nessa caminhada, nessa caminhada de Minas a Brasília, o protagonismo que o Nicolas Ferreira ganhou, ele foi no programa Pânico, que vocês sabem que eu continuo assistindo, especialmente quando há pessoas da extrema-direita. O Emílio Surita disse para ele: você agora é a liderança da direita no Brasil, você agora é o nome da direita no Brasil, só não será candidato a presidente pela idade. No dia seguinte, o que fez Jair Messias Bolsonaro? Deu uma entrevista dizendo que a ilusão de uma terceira via é um equívoco, que tudo continua, na verdade, na polarização Bolsonaro-Lula. Então, as possibilidades de que muito em breve haja um conflito aberto entre família Bolsonaro e Nicolas Ferreira é absolutamente em aberto. Eu não ficaria surpreso se a família Bolsonaro vazar ou deixar a imprensa saber de relações mais pontuais do Nicolas Ferreira com o escândalo do Banco Master. Um bom dia, professor. Eu queria expandir um pouco esse debate pensando em 2030. Tem muita gente olhando os movimentos do Kassab. Inclusive, o Kassab está fazendo um álbum de figurinha de presidenciável, né, professor? Todos os presidenciáveis do Brasil estão no PSD, né? O Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, levou todos para o PSD porque
Tem muita gente apostando que esse racha na extrema-direita, talvez aí a gente, depois do bolsonarismo, tem aí o nicolismo, sei lá o nome que a gente vai dar a isso, faça com que o centro, que devia ser o centro democrático, a centro-direita, que existia antes do bolsonarismo, era o PSDB, né, antes do bolsonarismo, e antes do Aécio Neves embarcar numa jornada golpista também, dando inclusive início a todo esse processo que a gente tem visto hoje da extrema-direita, se esse racha da extrema-direita talvez seja o início do fim. O pêndulo da história continua girando, né, professora? A gente viu a ascensão da extrema-direita, mas a gente sabe que é um movimento que tem prazo para acabar, teoricamente, como todos os movimentos da história. Será que esse racha na extrema-direita mostra um enfraquecimento da extrema-direita e, por consequência, a volta à ascensão de um centro, uma centro-direita que não seja abertamente fascista, professor? Que questão interessante, William. Primeiro ponto importante da sua pergunta é chamar a atenção para 2030. Acabaram de sair indicadores econômicos e são os mais positivos da última década. Menor índice de desemprego, a taxa da inflação abaixo da meta, que já era uma meta rigorosa, o crescimento do PIB nos 4 anos do governo Lula superará os últimos 10 anos da economia brasileira de 2022 a 2012. Então, os indicadores são muito positivos. A questão da soberania nacional, o assodamento do avanço do fascismo nos Estados Unidos, o caráter cada vez mais abertamente autoritário, fascista mesmo, de um Donald Trump, as ações incompreensíveis da imigração nos Estados Unidos, a tentativa americana de dominar a Venezuela, dominar a Groenlândia, tem interesse no Brasil, que evidentemente haverá interferência norte-americana nas eleições brasileiras em 2026, isso dá ao presidente Lula um discurso muito importante da soberania nacional. Discurso esse que só irá adiante se ele for casado com políticas públicas decididas de centro-esquerda. Então, a sua observação de 2030 é importante, William, porque eu venho dizendo isso, William, olha, há muito tempo aqui com vocês, que o verdadeiro interesse da extrema-direita em 2026 não é a presidência. Se surgir possibilidades concretas e objetivas para a presidência, ótimo. O verdadeiro interesse da extrema-direita para 2026 é controlar o Senado para preparar o retorno triunfal em 2030. Mas quem é que a extrema-direita de fato favorece em 2030? E eu não acho que a extrema-direita esteja definhando, William. Eu acho que o bolsonarismo entrou em rota precoce de extinção. Mas a extinção do bolsonarismo é uma boa notícia para a direita e para a extrema-direita no Brasil, porque ela não ficará mais refém da figura do Bolsonaro. O verdadeiro projeto é apoiar Tarcísio de Freitas, André Esteves e Guilherme Derrite. Eu chamo isso, são os 3 cavaleiros do apocalipse, porque o Guilherme Derrite é a militarização do cotidiano brasileiro, o André Esteves é a entrega total do Brasil para a ciranda financeira e a ruptura com qualquer possibilidade de reindustrialização do país, e o Tarcísio Freitas representa a pinochetização definitiva do país, privatização de todos os ativos da União, retirada sistemática do Estado das suas funções sociais, supressão ainda mais radical dos direitos do trabalhador e projeto político autoritário. O sonho de verdade para 2030 é Tarcísio de Freitas. Ratinho Júnior, Caiado, Eduardo Leite, isso vai ficar um pouco na periferia das opções. A opção real para 2030 é Tarcísio de Freitas, que é muito mais perigoso do que o Nicolas Ferreira, que não é uma figura confiável para a elite financeira brasileira, que é o que está fazendo essa campanha. 2030, é isso mesmo. Mas eu só não acho, William, que a extrema-direita começa a desaparecer no cenário brasileiro. A extrema-direita veio para ficar no cenário brasileiro porque a extrema-direita corresponde ao que talvez seja o verdadeiro drama da história brasileira, o nosso pecado de origem. A extrema-direita brasileira é herdeira da escravidão. A elite financeira brasileira é escravocrata. Só que, Adriana, ela é escravocrata sem ter mais escravizados. Mas se dependesse da elite financeira brasileira, os escravizados voltariam.